Esta é a história da família da Dona Francisca Lima Honorato. O que aconteceu com a Dona Francisca poderia ter acontecido comigo, com você ou com qualquer outra família humilde de Cubatão. Nossa reportagem visitou a casa dela, na Rua Goiás 292. No dia 30 de maio deste ano, a Dona Francisca teve um AVC, acidente vascular cerebral. No dia 3 de junho, ela conseguiu uma vaga na UTI do Hospital Municipal, ficando no box 7. Mas no dia 5 de junho, a família descobriu que Dona Francisca foi tirada da UTI, mesmo estando em coma. Quem vai contar essa história pra gente é a Francilda, filha de Dona Francisca. Minha mãe foi pro box 7 no dia 3 de julho. Quando chegamos lá para visitar minha mãe no dia 5 de julho, minha mãe já não estava lá. O bilhete era: minha mãe estava de alta. Alta como? Estava de alta, foi para casa. Como se a mulher estava incubada, toda entubada, em coma induzido. Fomos procurar saber. Teve pessoas que pediu para mim não pôr em saia curtas, porque viu a situação da minha mãe lá embaixo, toda inchada, e viu meu desespero e já me conhece há muito tempo. Foi quando eu procurei saber e comecei a averiguar os fatos e descobri. Minha mãe estava em estado terminal, então ele preferiu dar a vaga para a Dona Helena, a avó da Márcia Rosa. E a avó da Márcia Rosa ficou no box 7 até a data do óbito dela. Foi um milagre minha mãe estar aqui. Mas a maioria das coisas que aconteceu com a minha mãe foi por culpa do quê? Da minha mãe ter tirado os aparelhos, tirado tudo. Tiraram tudo da minha mãe para descer com a minha mãe. Minha mãe ficou que nem boneco, passando de mão em mão, subindo e descendo elevador. Agora preste atenção como Márcia Rosa tirou Dona Francisca da UTI. Acompanhe. A Márcia Rosa chegou fazendo, como fala aqui na gíria deles, chabu, querendo uma vaga. E aí foi quando o médico pegou e deu essa assistência para ela. Parece que já é muito conhecido dos parentes dela e dela. Veja a crueldade que Márcia Rosa e Dinho fizeram depois de tirar brutalmente a mãe de Francilda da UTI. Márcia Rosa ligou, pediu para o pessoal dela ir conversar com a gente, falou por telefone com a gente que ela era do povo. Aí foi quando eu perguntei para ela também: como você é do povo? Se você faz isso com a minha mãe, e quando você ganhar? Ela tem dinheiro, por que não levou para um hospital particular? Por que não levou para Santos? Por que veio querer logo, pegou logo a minha mãe? Pegou logo, porque a minha mãe está terminal e ela ainda tem a audácia de não respeitar a minha dor, nem ela e nem o Dinho. Não respeitou a minha dor, que entraram por dentro da UTI e foram conversar. Ele me viu lá chorando, pegando na mão da minha mãe, pedindo para minha mãe acordar, que foi só um susto que minha mãe passou. E ele ali conversando, pedindo explicação, falando que a minha mãe estava em estado terminal, que ela não ia viver a vida toda dormindo. Eu olhei bem na cara dele e falei: realmente, ela não vai viver a vida toda dormindo. Porque o senhor está aqui, mas só que ela também tem Deus. E eu sei que Deus não vai deixar ela, não é hora dela ainda. Ele falou: então, se você tem fé, continue orando, porque aqui a gente já fez o que pôde. E ele ainda teve a cara de pau de dizer para mim isso. Você tem muita fé em Deus, só que tem vezes que Deus precisa de uma forcinha da gente. Ele ainda falou isso. Se ela ganhar, triste daquele, porque se ela fez isso agora, quando ela ganhar, ela vai pisar no povo. Além de pisar no povo, coitado daquele que estiver dependendo do hospital. Porque ela o que ela puder fazer, que já me disseram que ela tem um rostinho de anjo, mas de anjo ela não tem nada. Assista agora o desabafo emocionado de Francilda. Márcia Rosa, minha mãe está aqui. Está aqui graças ao tratamento que minha mãe teve depois do que você fez. O médico que ficou ao seu lado e botou a sua avó no lugar da minha mãe, disse que minha mãe estava em estado terminal. Minha mãe está aqui. Está aqui com tráqueo, com escaras, perdeu um pouquinho a memória, me chama de mamãe. Hoje eu sou a mãe dela. Mas ela está aqui viva, viva.
para contar para todo mundo, porque todos que me vê no hospital e sabe desse caso, trata a minha mãe com o maior carinho do mundo, porque diz: o que eu não desejo para você também, não queria, rezei muito pela alma da sua avó, mas o que você fez não se faz com ser humano nenhum. Você não é humana, você é desumana. Como uma pessoa capaz de uma crueldade destas pode ter a coragem de querer ser prefeita de Cubatão? Que acabou. Porque tudo que eu tinha acabou em tudo. Felicidade. Acabou em tudo. Pense bem, Dona Francisca poderia ser a sua mãe ou a sua avó. Você deixará que isto aconteça com a sua família também? Depois de saber disso, você acha que Márcia Rosa merece o seu voto?